Olha lá, peraí, começou. Bom dia a todos, essa é a nossa live de ciências do dia 19 de junho, né? Nessa nossa live de ciências, como combinado no vídeo que eu mandei da outra aula, nós faremos a correção da nossa apostila de ciências e principalmente do volta e revira, mas tem uma atividade anterior ainda ao volta e revira também precisando de correção. Muito bem, antes da gente começar, eu gostaria de saber um pouco da experiência de vocês, de quando eu mando o gabarito, como vocês estão fazendo. Eu quero ouvir um pouco. Está fazendo atividade, respondendo do seu jeitinho e depois olhando o gabarito? Porque não vale olhar o gabarito antes, não. O gabarito é para você olhar depois de fazer, já vai, Miguel, você, ó, depois de fazer, para que você possa depois fazer a correção, ver se você está acertando, se você está com dúvidas, porque se você copia o gabarito apenas, você não percebe, se você não para pensar sobre aquelas atividades, aí você não vai notar se você está com dúvida, se você não está com dúvida, né? Se você entendeu ou não, se você vai precisar perguntar alguma coisa para a professora, e é muito importante isso, né? Quando a gente estuda na escola, a gente faz atividade lá na sala e tal, aí depois a professora faz a correção, aí a gente pode testar mais, avaliar mais o nosso aprendizado. Agora, quando a gente está em casa, a gente que tem que ter a responsabilidade de fazer isso, né? Pelo bem do nosso aprendizado. Isso é muito importante. Ieda, você quer falar alguma coisa? Sim, ô, tia, lá do gabarito, antes de ver o gabarito, eu faço, aí se eu errei, eu vou lá no gabarito e corrijo. Muito bem, Ieda, é isso que eu quero. Miguel. Professora, Ah, ontem que eu fui fazer a atividade de ciências da página 20 a 27, né? O gabarito ele não estava dando resposta, o gabarito só estava falando as páginas que era para ir lá e para atividade avaliativa. então, mas falou que a gente ia hoje fazer a correção na live. Lá estava dizendo no roteiro que essa correção ia ser feita na live de hoje. Eu vi, Tá? né? Santiago. Baixa a mão, Miguelito. Tia, sempre Ah, quando tem gabarito, ah. eu sempre leio bem atento as questões, que é pra eu saber que eu cheguei lá no gabarito e fazer tudo certinho. Isso. Mas mesmo se errar, não tem o menor problema errar. Porque eu tô aprendendo ainda. O problema é não corrigir. Isso pode ser um problema sério, porque daí sua apostila fica errada, aí você vai estudar errado, aí você não vai aprender o jeito certo, não é verdade? Então, o importante é que você faça a correção. Às vezes, quando a gente erra, a gente acaba até aprendendo mais do que quando a gente acerta, porque daí, às vezes, a gente acertou sem querer. E quando a gente vai fazer a correção, a gente entende o que foi que a gente errou, aí sim a gente aprende, né? Donieda, deixa essa cortina, vamos focar aqui. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Quando termina a live, eu vou olhar lá o chat. Tô vendo muita coisa nesse chat, muita Senhor Bauer, muita letra repetida ali, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, 1000 linhas de C cedilha. E às vezes a gente perde a atenção. Se a gente focar bem na nossa live, a gente pode fazer ela um pouco mais rápida. Bom, eu estou vendo aqui na minha tela pessoas que já me ajudaram, né? Sabe quem eu não estou vendo hoje? O Rafael Burgos. Não está aqui ainda, Rafa? Não, né? Santiago, mais uma vez, mão erguida, pode falar? É que eu queria ajudar hoje. Santiago, a minha voz
parou de ficar tremida? Melhorou? Melhorou bastante. É? Não, Bauer? Tá ruim para você? Que será, não? E todo mundo tá com o microfone desligado, que é o modo como fica melhor o som. Santiago, você já me ajudou algum dia ou não? Não. Não? Então tá ok. Então hoje vai ser você. O que nós vamos combinar? Aquilo que a gente combinou ontem, tá? Quando a gente já tá, eu vou compartilhar um documento. Fica difícil de eu ficar parando toda hora para verificar se eu preciso admitir alguém. A pergunta é: será que vocês conseguem admitir alguém quando chega ou tem que ser eu que sou organizadora? Acho que tem que ser você. É? Tá Sim. bom. Se por um acaso alguém chegar, vocês tentam admitir. Vamos fazer essa experiência, tá? Vamos ver se Não dá para admitir, não aparece aí. Não? Não. Não é só para você. Eu só consegui admitir porque eu não sei como eu conseguia. Porque você precisava conta do seu pai. Ah, é verdade. Saiu e passou. O que foi, Vi? Eu tava conseguindo admitir antes, porque eu tinha esquecido de tirar a conta do meu pai. E tava cadastrando como se eu fosse professor. Por isso que eu tava conseguindo botar fundo, botar essas coisas. Seu pai é professor, Vi? Legal, tá bom. Então, ó, eu agora vou compartilhar aqui com vocês a minha apostila. Vocês já pegaram a apostila de vocês? Vamos todo mundo pegar a apostila e eu vou tentar compartilhar aqui, então, a minha apostila para a gente fazer a correção, tá bom? Ô, louco. Professora, Oi, eu tô escutando eu também. um... Ó, todo mundo com o microfone desativado. Eu também tô. Vamos desativar de todo mundo, deixar só do Santiago. Vamos ver o que vai acontecer. Faz de conta que é um relógio. Faz de conta que é um relógio antigo que... Ah, parou. Não parou. Não tem importância. Deixa ele aí. Antes da gente começar, vamos só lembrar. Vocês estão vendo a minha tela da apostila? Santiago? Sim. Sim? Muito bem. Nós temos ali no primeiro capítulo que é um bioma, né? Depois, o que é ecossistema, né? Que o bioma é formado por um conjunto de ecossistemas, e aí nós passamos pelos biomas do Brasil, os biomas Amazônia, Pantanal, depois passamos por Mata Atlântica, Caatinga, aí nós passamos por Cerrado e Campos Sulinos, né? Nós vimos que o Cerrado é o maior bioma, né? Ele está na parte central do Brasil. Quando a gente sai daqui de Jaú e a gente vai até logo ali, vamos pensar Brotas, a gente vê bastante característica do Cerrado. Jaú está numa região que ainda tem um pouco de mistura, é uma área de transição de um pouquinho de Mata Atlântica e Cerrado, né? Os Campos Sulinos, como o nome já diz, ficam na região sul do Brasil, né? No Você Sabia, vocês viram os frutos do Cerrado, os Campos Sulinos, né? E aí nós deixamos para corrigir na nossa live de hoje essa atividade da página 23, não sei se ela começa aí no livro de vocês na 22 ou 23, acho que ela já é na 23, né? Santiago, esse IP amarelo está em que página de vocês? 23? 22. 2? 22. Então, vamos todo mundo na 22, então? Todo mundo comigo na 22. Nós temos aqui uma árvore que é muito comum da gente ver aqui em Jaú. A gente vê essa árvore lá naquela avenida perto do Lago do Silvério, aquela avenida que sobe lá para Vila Maria, né? Aqui na minha rua mesmo
Tem uma casa com umas 3 dessa daí na frente da casa. É o ipê amarelo. Essa árvore é linda, linda, linda. Tem época que ela fica todinha amarela. Depois essas flores caem no chão. O chão fica como um tapete amarelo. Vocês já viram? Tenho certeza que sim, né? O ipê amarelo é uma árvore presente no cerrado brasileiro. Seu tronco tem a casca bem grossa, que é uma característica das árvores do cerrado, né? E resistente ao fogo. A casca do tronco do ipê amarelo pode ser entendida como uma adaptação ao ambiente em que essa espécie vive? Explique por quê. Eu quero que o Santiago me diga quem que ergueu a mão para responder essa pergunta. Eu quero que vocês vão erguendo a mão para responder essa pergunta, para ler o que você escreveu aí, tá? Miguel. Santi, alguém levantou? O Miguel. Miguel, pode falar. Eu queria que todo mundo tentasse participar, tá bom? Todo mundo aqui, olha, na nossa live eu tô sentindo a falta da participação de várias crianças. Eu queria que se esforçasse um pouquinho para Professora, O participar. Felipe Power também levantou. a Vitória tá pedindo para você aceitar ela na live. Professora. Posso ler? Essa Vitória já estava na live. Eu acho que ela saiu. Ou ela caiu da live. Vocês continuam vendo o meu IP na tela? Sim. Eu vejo. Sim. Já admiti quem precisar. Então, Miguel, o que você respondeu aí sobre se essa casca grossa do ipê amarelo pode ser entendido a uma adaptação ao ambiente em que vive? Eu coloquei, sim, porque o ipê amarelo tem um tronco com uma casca bem grossa, resistente às queimadas típicas do bioma cerrado. Muito bem, Miguel. Olha aí. O Bauer Olha a também levantou a resposta. mão. Então, tem o tronco com casca bem grossa, resistente ao fogo das queimadas naturais do bioma cerrado. Perfeito. Ô, professor, eu consegui completar um pouco na correção que você fez, ó. Eu completei mais um pouco. Aham. Mas eu já fiz essa correção? Uhum. Ah, Sim, então tia, só você falta- já fez. Então, só falta do Volta e Revira. Eu achava que essas daqui dessa página ainda não tinha, gente. Eu me Ô, confundi. professora, Então, você não fez a correção da página 23. 23, ainda 24. Mas 24 não tem Então. correção. Por isso, eu pensava que aqui era 23. Não é 23 Ainda essa? a 26 da 27. Você pulou em A 20... Então, a 23 começa em qual exercício, Pécori, por favor? 23. Que número é o exercício? Preciso 4. 4? 4. Então, vamos lá, não vamos perder tempo com esses que já estão corrigidos, né, gente? Vamos lá, no 4? Campos Sulinos é um bioma bem preservado. Ah, era só a partir do Campos Sulinos. O clima é chuvoso e o solo fica alagado. A gente viu que lá na região sul, né, na região do Campos Sulinos, a chuva é o ano todo, né? Não é como aqui, por exemplo, que chove bastante no verão e tem um inverno seco. Não, nesse bioma, a chuva vai o ano todo. E tem épocas lá nos Campos Sulinos que faz muito frio e chega até a gear, né? Mas olha essa afirmação, vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Campos Sulinos é um bioma bem preservado. Bem preservado, ele diz. Será que é? O clima é chuvoso e o solo fica alagado frequentemente, dificultando a prática de plantações ou criação de gado. Será? Essa afirmação está correta? Sim ou não? E por quê? Quem gostaria de falar? Santiago, veja quem está com o Miguel. De Miguel novo? Não, Eu vou errado. agora vamos com outro. A Yasmin Pacheco levantou depois. Bora, Yasmin, pode falar. Eu coloquei que essa afirmação é falsa
pois o clima é frio e úmido, com chuvas regulares durante o ano. O solo é fértil e isso contribui muito com a agricultura. Isso. Agora, sobre essa parte aí do bem preservado, o que que vocês acham? É bem preservado? Não. Gente, não é, infelizmente não, né? Grande parte do bioma já foi transformado em pasto para animais, ou foi porque ele é um solo fértil, como a Yasmin falou, foram plantadas outras culturas, né? Então, não é verdadeira, porque os Campos Sulinos foi transformado em pasto. E, além disso, as características mencionadas não correspondem à descrição. Que características que ele está falando? Não fica alagado, né? E não dificulta a prática de plantações ou de criação de gado. Ao contrário, né? Então, deixem bem corrigidinho aí. A resposta da Yasmin estava... Professora, acho que tem tanta pastagem de assim, de gado lá nos Campinas que os gados vão dominar o mundo. Nossa. Identifique a que bioma corresponde cada descrição. Vamos ver. A letra A, vamos ver quem. O Santiago vai me falar quem vai responder. Segundo maior bioma do Brasil, o solo é profundo e permeável, ou seja, a água entra nesse solo, né, com a chuva. O verão é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco. Santiago, quem vai dizer se esse bioma mencionado é Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Campos Sulinos ou Caatinga? Felipe Bauer. Vai, Bauer. Cerrado. Vamos clicar aqui. Vamos esperar, aguardar. Bioma, conhecido como Pampa, apresenta solo fértil e fauna diversificada. O clima é frio e úmido, com chuvas regulares durante todo o ano. O que você acha, Bauer? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal... Campos Sulinos. Vamos verificar? Certa resposta. Muito bem. Então, vamos lá. Assinale em que bioma cada ser vivo mostrado nas imagens pode ser encontrado. Esse aqui é o capim dos pampas. Ele é resistente a baixas temperaturas. A vegetação rasteira é predominante nesse bioma. Eu sei, professora. Também sei. Eu também sei. Então vai Yasmin, ela já falou. Já fui. Vinícius Pécori. Professora, seu áudio tá mutado, eu acho. Ela tá mutada. É verdade. Não tá falando nada. Meu Deus. Clara, você tá com o microfone desligado. Yasmin, não precisa gritar. Verdade. É verdade, não me. Agora já não está mais. Crianças, desliguem vocês o de vocês. Tá bom. Só o Thiago com o microfone ligado. E agora o Pécori também, para responder essa pergunta. Mais uma vez, Pécori, que bioma que você acha que essa imagem pode ser encontrada? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Campos Sulinos ou Caatinga? Eu botei em Mata Atlântica. Mata Atlântica? Veja bem, resiste a baixas temperaturas. Peraí, deixa eu ver se eu vou botar aqui. Isso. Vamos. Você quer que eu teste Mata Atlântica ou quer mudar? Ô, professora, sabe como eu consegui a resposta? Ah, Olhando o nome e eu vi o apelido do bioma no nome da planta. então, dá essa dica para o Viol, o nome capim dos Pampas. Qual é o bioma que também é chamado de pampas?
Campos Sulinos. Campos Sulinos. Vamos verificar? Certa resposta. Muito bem. Vamos para essa nova imagem. Olha lá. Sempre viva, chama essa plantinha. Ela tem adaptações para resistir ao fogo e floresce depois da queimada. Qual será, Santiago? Quem que ergueu a mão para dizer aí? Será que a Maria Eduarda Vita ergueu a mão? Para dizer aí para gente, quem que é essa plantinha que resiste a queimadas? Tia, todo mundo que tava levantando a mão, levantou a mão de novo. Maria Eduarda Vita, responde para gente. Vita? Acho que ela não Quem tem. gostaria de responder, então? Eu. Apareceu assim na minha tela. Espere, ocorreu um problema, estamos tentando reconectar. Reconectou, né? Só que agora A Vita falou. A Vita Espera um falou, pouquinho. ela falou Espera um no chat. pouquinho. O que a Vita Ô, falou? professora, ela falou errado. O microfone dela tá ruim. Então, vamos marcar o cerrado aqui e vamos verificar certa resposta. Ana Clara, Isso, fala aqui. Quem é Vita? a sua tela pra mim tá travando muito. Eu não consigo ver muita coisa. Tipo, você vai pra atividade. Tipo, você tava na atividade 5. Ficou. Daí você foi pra 6, ficou na 5 ainda. Não tá travando muito. Pra mim também. Pra mim Eu também, acho que é a professora. internet aí na sua casa, não será? Professora, a minha internet tá muito boa. Mas Eu pra mim também. tá travando. Mano, a minha tá de boa. Sim, agora travou no jogo. É verdade. Mano, o jogo travou muito. Pra mim, a professora apertou naqueles 3 negocinhos, tava no som desativado, agora ela tá com o mouse parado dela. Verdade. Pra mim também. Por que que tá travado sabe por que tá travado? Porque eu tô parada nessa tela. Desliguem Agora saiu. microfones novamente, eu vou pedir. Desliguem os microfones. Na tela a seguir, identifique os biomas arrastando os círculos coloridos até os círculos em branco correspondentes. Então, vamos lá. Eu vou chamar o Augusto, que está quietinho, mas eu sei que ele tem microfone. Eu tenho. Vamos imaginar, ó, vamos nesse primeiro quadradinho. Que cor que você acha que eu levo lá? Do Cerrado do Pantanal dos Campos Sulinos. Repara nesse animal aqui, ó. Ele é símbolo de um bioma. Pra mim tá travado, professora. Eu não tô vendo o círculo. Tem azul, tem rosa, ó, tem o Cerrado, Pantanal e Campos Sulinos. O que que você acha que é essa primeira imagem, Augusto? A imagem você tá vendo? Quem tá vendo poderia falar? Levanta a mão, gente. Eu, professora? Fala aí, professora. Vinícius Otaviano. Otaviano, vai? A primeira é Pantanal. Vamos ver. Vou tentar levar aqui. Vamos ver. Otaviano, quer falar a segunda? Campos Sulinos. Olha, vamos ver. A terceira. Cerrado. O homem é bom de jogo. A quarta. Campos Sulinos. A quinta. Cerrado de novo. E a última? Pantanal. Vamos verificar. Certa resposta. Parabéns, você agrupou corretamente todas as imagens. Muito bem. Vamos voltar aqui, então, e vamos para o Volta e Revira agora. Para o Volta e Revira, antes da gente começar,
é interessante a gente fazer a leitura desse quadro, que aqui no meu é vermelho, mas que aí no de vocês é verde, não é? Então, vamos lá. Bioma é uma região com predominância de certas características climáticas, geográficas, que abriga seres vivos adaptados a essas condições. A Amazônia é o bioma brasileiro mais extenso e com a maior reserva de biodiversidade do mundo, não é do Brasil, é do mundo. O que é mais extenso, gente? Maior. A Mata Atlântica estende-se pela costa brasileira. E costa brasileira, o que é? A faixa litorânea, né? Toda aquela costa do Brasil que tem ali o Oceano Atlântico beirando ela. Ela possui grande diversidade de seres vivos. A Caatinga é um bioma com períodos bem definidos de chuva e seca. E mais uma coisa da Caatinga é que ela só existe aqui no Brasil. O Pantanal fica em uma área de transição entre outros 3 biomas. Seu relevo de planície faz com que, em épocas das chuvas, grande parte do seu território fique alagado. Vocês sabem como chama o palácio de onde o nosso presidente trabalha? Eu sei. Como? Pode falar. Palácio do Planalto? Exatamente. Você sabe por que ele chama Palácio do Planalto? O que é Planalto? É um lugar plano? E bem o quê? Alto ou baixo? Baixo. Planalto. Veja o nome, Planalto. Uma superfície plana alta? É uma superfície plana. Professora. É alta, é alta em relação ao nível do mar, é uma região alta. Então, Brasília, o centro do Brasil, fica numa região alta. Agora, imagina você brincando só um minutinho, você brincando na sua casa com água, com a mangueira. Você joga a água numa parte bem alta do seu quintal. O que acontece com a água? Ela escorre para o lugar mais baixo, não é? O que vocês acham? A água escorre para o lugar alto ou para o lugar baixo? Para o baixo. Para o baixo. Então, é o que acontece no centro do nosso país. Toda a chuva, todas as águas de rios da região central do Brasil, da região onde fica Brasília, por exemplo, que é uma região alta, escorre lá para o Pantanal, que é uma região de planície, ou seja, uma região plana, só que baixa. Ela está, em relação ao nível do mar, ela é baixa. Então, a água toda escorre para essa região, e por isso é uma região alagada, né? E também por causa das chuvas, né? Tem uma época, então, que essas chuvas ocorrem com mais intensidade, que é o verão, então é a época em que todo esse terreno fica alagado. Então, eu quero dizer para vocês que não é a chuva só que cai ali no Pantanal, não, toda a água das chuvas, toda a água dos rios que correm ali nessa região, corre sempre do mais alto para o mais baixo. Como ela está numa planície, então ela alaga. O Cerrado é um bioma que ocupa a parte central do Brasil. Sua vegetação é adaptada à escassez de água, pouca água, e às queimadas naturais, né, que ocorrem no bioma. A gente sabe que as queimadas naturais não são aquelas causadas pelo homem, né? Então, o homem também causa queimadas, mas essas queimadas, infelizmente, causadas pelo homem, elas, vamos dizer, transbordam, elas excedem aquilo que o bioma estaria preparado para receber. Professora. Campo Sulino. Estão pedindo para aceitar a Valentina na live. Só um minutinho que eu já vou aceitar. Espera aí. Pronto. Obrigada, Santiago. Campos Sulinos é o bioma que está
mais ao sul do país, caracterizado pelo predomínio de áreas planas e temperaturas baixas, é um lugar mais frio, né? Nessa primeira atividade, vocês tinham que associar cada fotografia ao respectivo bioma. Quem gostaria de falar o que respondeu aqui? Eu, pode falar. Eu coloquei a primeira imagem no cerrado. Essa daqui? Sim. Com esse cacto aqui? Uhum. Esse cacto retorcido? Tem certeza? Tem certeza? Dou-lhe uma. Professora, É. eu sei. Dou-lhe 3. Caatinga, o primeiro, Gatinho, deixa eu ver se dá para ligar aqui. Não dá, né? Dá sim. Eu liguei por aí. Ligou. Legal. daí A segunda. a segunda é Cerrado e a última é Mata Atlântica. Assim? Que legal. Vamos verificar? Certa resposta. Miguelito, faça a sua correção aí. Não tem importância ter errado, não. Mas vamos olhar aqui, ó. É um tipo de um cacto. O cacto, ele é tipo da caatinga, tá? E aqui, ó, a árvore torcida, ó, que é típica do cerrado, tá bom? Muito bem. Calinizar, tchau, professora. Power, desliga o microfone. O que é um ecossistema? É correto afirmar que um bioma apresenta mais de um ecossistema? Quem gostaria de responder essa? Santiago, alguém com a mão erguida? Não tô vendo ninguém, não. E você gostaria? Se alguém quiser escrever no chat, por favor, escreva. Santiago, vê para... O Vinícius Peccori. Vinícius Peccori levantou a mão. Fala, Vi. Eu queria falar que essa atividade não estava no coisa pra fazer. Falava que tinha que fazer a 24 e pular a 26. Verdade, professor. Ele falou tia. para fazer só o exercício 4, 5 e 6 É verdade. Aí depois a gente fazia... Pessoal, embaixo não tinha uma outra etapa, a etapa 2, no roteiro? Então, mas isso tá Estava escrito faça 24, depois 25, a 5 e a 6 a 26 e a 8 e a 9 da 27. Agora? E mãe, eu estou fazendo língua portuguesa. Agora eu não tenho como abrir esse roteiro aqui, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazendo juntos então, tá? Para mim, eu tinha posto numa segunda etapa responder as questões do Volta e Revira, para a gente corrigir na live. Então, vamos lá. Quem Agora tá sabe? com a mão erguida. Quem? Bauer. Bauer, pode falar. O que é um ecossistema? Olha, lá na primeira página, no capítulo 1, tem o que é um ecossistema. Vamos lá procurar? É uma biodiversidade. Ó, vamos lá na primeira página, acho que é a página 8. Vamos lá ver? Olha aqui, ó. Não é nessa, é na próxima, na 10. Olha lá. A gente grifou aqui, ó. Dentro do bioma, existe um conjunto de ecossistemas com características particulares. Acho que tem o que é um ecossistema. Olha aqui. O bioma é um espaço geográfico com predominância de certas características, né? Esses fatores, essas características, né, existem dentro de uma região. E mesmo dentro dessa região, né, existem vários ecossistemas, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Essa imagem, o bioma que a gente está falando aqui,
é a caatinga. Dentro lá desse bioma, tem vários ecossistemas, tá? Então, aqui num ecossistema em que o solo é mais seco, mais pedregoso, aqui o ecossistema com grandes formações rochosas, o solo bem raso. Nesse outro aqui, rios perenes, quer dizer que funcionam o ano inteirinho, né? Então, o ecossistema, que página que é que vocês estão agora para eu ir? 24 a 27, é isso? 25. Deixa eu ver se eu volto lá, onde a gente está. 25. Aqui. Então, olha lá. O ecossistema é um conjunto de seres vivos e componentes que não são vivos, por exemplo, a água, as pedras, né? Não são vivos, mas fazem parte do ecossistema de um determinado lugar. Ele é definido pelas relações que os seres vivos e não vivos estabelecem entre si. Um bioma é formado por conjunto de ecossistemas, como a gente acabou de ver lá na página 10. Tá? Então, é um conjunto de... Vamos escrevendo aí. Um conjunto de seres vivos e não vivos de um determinado lugar. E ele é definido pelas relações que eles estabelecem entre si. Na nossa VA de ciências, a gente vai ter que pensar... Vocês vão saber na semana que vem, vai ser justamente isso, a relação, por exemplo, de um bioma onde ele vive. Professora, você pode repetir? Você não consegue ver na minha tela, eu vou repetir. Tá. Não, obrigado. Ó, é um conjunto de seres vivos e não vivos de um determinado lugar. Deixa eu grifar aqui, ó, o que é mais importante aqui, ó, vamos lá. É definido pelas relações que eles estabelecem entre si. E sim, ó, ele pergunta que é correto afirmar que um bioma apresenta mais de um ecossistema, como a gente acabou de ver na página 10. Sim, um bioma é formado por um conjunto de ecossistemas. Muito bem, quem já terminou vai observar essa ilustração. Ela é de uma área inundada na Amazônia. A gente viu que tem lá a mata de terra firme, a mata de igapó, a mata de várzea, né? Muito bem. Observe aqui, tem coisa errada aí. O ilustrador cometeu um erro ao representar esse ambiente. Que erro foi esse? Circula. Eu já vi, vocês viram? Sim. E que informação você usou para identificar esse erro? Quem gostaria de falar? Como é que você sabe? Que informação que você tem para identificar esse erro? Tia, o Felipe Bauer e o Vinícius levantou a mão. Vinícius Pécori. Eu quero que os dois falem, primeiro um, depois outro. Vai, Pécori, depois o Bauer fala. Olha, ele botou os cactos errados, porque os cactos não podem ficar em um lugar muito úmido, senão eles morrem. Isso mesmo. E você, Bauer, o que você escreveu? Bauer? A mesma coisa, praticamente. Eu esqueci de ligar. Ah, tá. Ó, o ilustrador errou ao desenhar os cactos, né? Então tá certa a resposta que vocês deram. Essas plantas não são encontradas na Amazônia, elas são encontradas lá na Caatinga, né? Aí quando ele pergunta que informação você usou, né? Ué, aqui tá dizendo que aqui é a Amazônia, no enunciado tá falando que é a Amazônia. A gente sabe que na Amazônia... Eu escutei um galo lá da fazenda do Bauer, gente. Eu também. A imagem mostra uma floresta alagada.
Então, não pode ser, né? Leia o texto e responda. Mais da metade da população brasileira vive na região do bioma Mata Atlântica. Grande parte está concentrada em cidades. Como que esse fato está relacionado à devastação desse bioma? Posso responder, tia? Pode. A minha resposta foi a seguinte. Pois ele diz que a população, mais nas partes urbanas onde... Calma, eu olhei errado aqui. Pois ele diz que a população vive mais nas partes urbanas, onde há usinas, não em partes rurais, onde minha resposta foi meio estranha. Não, o que você quis dizer, eu acho que se ele diz que a maior parte da população brasileira vive na região bioma, você quis dizer que grande parte está concentrada nas cidades. A maior parte da população vive na zona urbana, né? Então, zona urbana não é cidade? Zona urbana não é cidade? Sim. Zona urbana é cidade. Se eles construíram cidades ali na Mata Atlântica, quer dizer... ela teve que ser devastada para a construção dessas cidades, não é? Quem falou que não entendeu a questão? Eu. Yasmin, para construir as cidades, as florestas, a Mata Atlântica teve que ser cortada, devastada. Olha aqui, ó, o intenso crescimento urbano, dizer em crescimento urbano é a mesma coisa que dizer crescimento das cidades. Foi um dos principais fatores responsáveis pela devastação da Mata Atlântica. Você entende, Yasmin, que para construir as cidades, eles precisaram devastar a mata, ou seja, cortar a mata, acabar com a mata. Entendeu? Yasmin? Entendi. Ótimo. A maior parte das cidades, por exemplo, se você for ver as capitais, que são as maiores cidades dos estados, as capitais nordestinas, quase só uma, acho que não está no litoral. Então, a grande devastação aconteceu justamente por causa das cidades, né? O grande crescimento urbano. Escreva uma semelhança e uma diferença entre os biomas Pantanal e Campos Sulinos. Quem sabe falar uma coisa que o Pantanal tem de parecido com os Campos Sulinos e tem de diferente com os Campos Sulinos? Quem gostaria de falar? Santiago, alguém com a mão erguida? Vinícius Peccori. Tá Esqueci de baixar. Você esqueceu de baixar? Quem gostaria de falar? Alguém que não tem microfone quer escrever no chat? Eu queria tanto ouvir todo mundo. Luiz Otávio, você quer falar, Luiz? Essa pergunta, tia? O que você acha que o Pantanal e os Campos Sulinos pode ter de parecido e de diferente? Você lembra alguma coisa parecida? Fala a verdade, hein? Tá difícil lembrar uma coisa parecida. Vamos pensar. Que o Pantanal e os Campos Sulinos têm. Todo mundo pode falar. Lembra alguma coisa assim? Eu sei, professora. Eles são frios. O Pantanal não é frio. Eu sei, professora. Quem falou eu sei, professora? Fala. Eu. Que os dois são planos. Os dois o quê? São planos. Olha, que legal! Os dois são planos. Será que eles são ricos em biodiversidade? Também, né? Agora, e uma coisa bem diferente que eles têm? Eu sei também. Que no Pantanal chove muito e alaga, e nos Campos Sulinos chove bastante, mas não alaga. Isso, um alaga, o outro não alaga. Boa. Vamos ver aqui, ó. Semelhanças, nos dois biomas não há muitas florestas com árvores altas, verdade, né? Diferença, não há uma estação chuvosa em
no Pantanal, uma estação chuvosa e uma seca, bem marcada. Professora. Já no Campo Sulino chove o ano todo, né? A Então, Maria Eduarda Fullman falou que na questão, eu não sei que questão ela falou para voltar para cima, porque você passou muito rápido. Na questão 1, que ela estava corrigindo. Será que é essa? Pergunta. É essa, Fullman? Ela tá falando no chat. Vê para mim, Santiago, o que ela falou no site. Não falou nada. Ela falou sim, ela falou que essa é a resposta. Ok. Então, Para mim, ela não falou nada. Pessoal, eu também posso colocar essas respostas. Vai estar na live, né? Vai estar na live, no link da live, para rever e parar e dando pause, como quiser, tá? Muito bem. Então, de semelhante, o que eles têm de parecido? Olha, não estava escrito aqui, mas o Miguel lembrou. Os dois estão numa região de planície. Outra coisa parecida, não tem floresta e nem árvores altas nesses dois biomas. Diferença, no Pantanal tem uma estação que chove, né? Na época do verão chove e na época do inverno é seco. Já no Campo Sulino chove o ano todo. Outra coisa, o Pantanal alaga e no Campo Sulino não. Beleza. Professora. Perfeito. Já passou 10 minutos que era para acabar a live. Mas, Santiago, a gente tá corrigindo, Karma. Tá com uma hora. Rápido, ó. Se você ver o chat. Responda. Mais da metade da população brasileira vive na região do bioma Mata Atlântica. Grande parte está concentrada em cidades. Isso já fez, gente. Eu voltei para trás, olha só. 6. Associe cada característica ao bioma correspondente. Quem gostaria de falar? O Cerrado. Vou ligar para qual? Também posso falar. Posso falar, tia? Quem ainda não falou e ergueu a mão? Veja para mim. Gente, alguém ergue a mão aí? A Ieda. Ieda, fala, amor. Cerrado. O Cerrado é no segundo. Apresenta plantas habitadas ao período de seca. Ieda, será que isso daí não é da Caatinga? Eu também. Veja, o cerrado é aquele que tem árvores com cascas grossas e troncos retorcidos, raízes bem profundas, não é? Vamos ver. Ó, eu acho que é assim, não é, Ieda? Também acho que é assim. Ieda, e a Amazônia, o que você acha? É o primeiro. A maior reserva de biodiversidade do mundo. E o Pantanal, o que você acha? É o terceiro. Boa! E a Caatinga? Plantas adaptadas ao período de seca. Vamos verificar? Certa resposta. Muito bem. Todo mundo conseguiu corrigir? Vamos acelerar aqui. Teste seus conhecimentos sobre os biomas na atividade interativa. Eu vou pular, vocês vão fazer essa atividade, ó. É também para você brincar, jogar, conhecer, né? Verificar se você está aprendendo ou não, né? É de múltipla escolha. Façam essa atividade, tá? E eu agora, como estou atrasada, vou pular. Então, vamos para o 8. Observe os mapas e responda as questões. Estão vendo esse primeiro mapa? Nesse primeiro mapa tem a cobertura original da vegetação. Essa pintura aqui, esse mapa, ele mostra para a gente a Amazônia, todo o que ela ocupava, o que cada um dos biomas ocupava antes de ser devastado.
E aqui a cobertura atual, quer dizer, como é hoje em dia, tá? Eu quero que vocês observem aqui, o último item nessa legenda é vegetação alterada, que é esse verdinho aqui, sem graça e chatão, ó, que tá por tudo quase, né? Muito bem. Qual é a principal diferença entre os mapas A e B? Quem quer falar? Miguel. Vai, Miguel. Miguel participa, eu gosto quando participa, mas eu queria todo mundo. Fala, Miguel. O mapa A é a vegetação original do bioma brasileiro. O mapa B é a vegetação dos biomas brasileiros com a vegetação alterada. Isso, muito bem. E você acha que os mapas reforçam a importância de iniciativas que visam a preservação dos biomas? Por quê? Eu coloquei sim. Por quê? Para perceberem que a preservação dos biomas é muito importante. Por que ela é importante? Porque senão vai, né? Olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Então, o mapa B mostra que há muitas áreas degradadas nos diversos biomas. Isso não quer dizer que a resposta do Miguel estava errada, não, tá certa. Enquanto que o mapa A mostra apenas a cobertura original. É a mesma coisa que o Miguel falou. Ou seja, o mapa A mostra a cobertura original. E o mapa B mostra que já tem áreas degradadas, né? Então, mostra como ela é atualmente. Na resposta B, vocês precisam escrever aí que a degradação dos biomas, né, que a gente pode notar no mapa B, atingiu um nível elevado, ou seja, bastante áreas, né? E isso explica a importância de medidas de preservação. Quando a gente olha para esse mapa B, a gente vê o quanto que já foi devastado e como seria importante a gente preservar, né? Muito bem. Leia o trecho da notícia. Conhecimento indígena é vital para preservar biodiversidade. Especialistas internacionais em biodiversidade disseram que é vital para todas as comunidades do mundo aprender o conhecimento tradicional dos povos indígenas para enfrentar as consequências da mudança climática e o rápido desaparecimento das espécies. Você concorda com essa afirmação? O que vocês acham? Quando o índio, onde ele vive, a mata não é devastada, o índio preserva a natureza. Vocês acham que a gente tem que aprender isso com os índios? Quando a gente falou lá sobre o desenvolvimento sustentável, né? Se a gente se preocupar com o desenvolvimento sustentável e não degradar, a gente vai poder aproveitar muito mais dessa natureza e mais, não só a gente, mas as futuras gerações também, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, né? Isso. Muito bem. Eu gostaria de saber aqui, o Batman, Nina Batman, cadê você? Você tem câmera? Nina Batman, você tem câmera? Não, porque ela nem tem microfone. E deixa eu ver, o Gabriel também tá de Batman hoje? Os dois são Batman. A Batman, ela colocou um nome meio, sabe? Batman gostosão. Amanhã. Crianças, a gente já vai conversar mais um pouquinho, só para se despedir, mas como para o nosso vídeo de live não ficar muito longo, eu vou parar a gravação, terminamos a aula, a live. Professora,